Já alguma vez deste por ti a querer decifrar, interpretar as pessoas que te acompanham? Ora, deixa-me então dizer-te que vais adorar o episódio de hoje porque temos nada mais, nada menos do que o maior profiler do nosso país. Autor do livro de não ficção mais vendido, Torne-se um decifrador de pessoas e o poder de conquistar e influenciar pessoas, Alexandre Monteiro estudou com os maiores especialistas do mundo. E isto inclui ex-agentes do FBI, MI6, CIA e espiões. Atualmente é mentor de empresas pertencentes ao top 20, celebridades, políticos, milionários, mas na verdade o seu propósito de vida é ajudar pessoas de sucesso a interpretar e influenciar outras pessoas. Alexandre Monteiro percebeu aos 10 anos de idade, portanto, vê bem, muito novinho, que a sua grande paixão era saber ler os pensamentos das outras pessoas e tem-no utilizado da melhor forma. Na verdade, como não poderia deixar de ser, o seu herói é, adivinha lá, Sherlock Holmes, é de Trás-os-Montes e tirou o curso de gestão de empresas, mas a sua vida, entretanto, deu ali uma volta e seguiu, felizmente para nós, por outra área. Já vamos perceber como é que isto aconteceu. De facto, o Alexandre é uma pessoa muito positiva, gosta muito de ler e, independentemente dos compromissos que tenha, a família vem sempre em primeiro lugar. Dou-te assim as boas-vindas ao Pode Acontecer, o podcast onde tudo pode acontecer, e deixa-me dizer-te que estou muito, muito feliz porque tenho ao meu lado uma pessoa que admiro imenso, de quem gosto muito, que é o magnífico Alexandre Monteiro. Muito obrigado com esta apresentação. Olha, fico cheio de amor. Muito obrigado Olha, mesmo. Alexandre, obrigado uma vez mais por aceitares vir ao Pode Acontecer. Vou começar por te perguntar o que é afinal um profiler? Um profiler é uma pessoa que usa a ciência comportamental para perceber quais são os padrões da pessoa, quais são as intenções, emoções, o que é que ela vai fazer a seguir, como é que ela sente as coisas, como é que ela percebe o mundo. No fundo é ser uma pessoa multidisciplinar a nível de comportamento, biologia, psicologia, antropologia, sociologia, inteligência não verbal, ter toda esta ciência para conseguir prever a pessoa e perceber o que é que ela está a dizer, sem muitas vezes que ela saiba o que é que está a dizer ou sentir. Por isso é que o profiler o que faz é saber muito mais sobre a pessoa. Claro. Porque nós normalmente temos três vidas. Temos a vida pública, não é? Ok. Que é o que toda a gente sabe, porque é o que tu queres dar às pessoas. Claro não que é? sim. Temos a vida privada, que é o que sabe a tua família, aquele núcleo mais próximo. E tens a vida secreta, que é aquilo que só tu sabes. E nós, como profilers, temos que interpretar as três vidas, porque na vida pública o que é que acontece? Tu vestes uma máscara. Claro, Tu tens claro que sempre uma sim. Para te máscara. protegeres de alguma forma do mundo, não é? De Ou quem te proteger rodeia. ou encantares. Ou Porque encantar. pode ser, porque a máscara pode ter vários objetivos e o profiler consegue ler atrás desta máscara. Porque nós temos Muito sempre giro. estas máscaras. Mesmo no público, temos esta máscara, que é a máscara do profissional, Claro. a máscara do chefe ou da chefe, a máscara do diretor, a máscara do amigo. Quer dizer que nesta vida, Até mesmo no social, não é? até no social, entre a vida privada e a vida pública, tu tens várias máscaras que escondem o quê? Ou que tapam, Quem eu ou que sou, na ocultam verdade. quem tu és na vida Mas porquê que secreta. criamos essas máscaras? É algo que nos está biologicamente gravado para fazermos? Sim, porque tu, para sobreviver, precisas de algumas condicionantes, que é pertencer a uma tribo, Ok. Aquele Isso- sentimento de pertença, não de é? pertença, não é? Porque tu és programado pelo programa primitivo a pertencer a uma tribo, porquê? Porque é mais seguro. Certo. E vais conseguir sobreviver Certo. mais tempo, porque alguém te vai ajudar a fazer alguma coisa. Então tu estás sempre à procura da tribo. Foi assim que evolutivamente chegámos até aqui, não é? Exatamente. Claro. E depois, reproduzir. Também é outro programa que tu tens. Tu és obrigado pela natureza a reproduzir. Eu costumo dizer muitas vezes, a pior escravatura é que é disfarçada de liberdade. E a natureza dá-nos uma liberdade que não é liberdade. Tu és escravo das condicionantes da natureza. Certo. Que é reproduzir. Se reparares, tu és quase obrigado. Já reparaste que o sexo dá prazer? É verdade. Porquê? É quase um estímulo para fazeres, Para fazer, efetivamente, para não é? reproduzir. E nós andamos neste caminho inconsciente e automático e não nos percebemos. Então as máscaras servem para quê? Para pertenceres à tribo, ou para seres aceito pela tribo, ou para reproduzir. Por isso é que tu, quando vais para o primeiro encontro, tu vestes-te Arranjas-te muito bem, não é? E queres que é criar uma uma boa máscara. impressão. E crias uma Claro. máscara. Muitas vezes nem é a tua essência. Tu não vais logo para o primeiro encontro a dizer os teus defeitos ou o que Que tu não és. gostas. Eu gosto, Claro, tentas fazer claro. isto. E a máscara é isto. No trabalho, quando vais a uma entrevista de trabalho, também vais vestir uma máscara. E então, o profiler o que é que faz? Consegue perceber o que está por detrás dessa máscara, que eu chamo essência. E a Muito essência giro.
nunca muda. A Ok. essência nunca muda. Mudam são as máscaras. Mas nós ao longo da vida não podemos, ou seja, temos determinada essência, mas ao longo da vida há determinadas características que têm prevalência em detrimento de outras. E isto vai mudando ou não? Vai-se aprendendo. Ok, E aqui é os ok. níveis. Imagina, a essência nunca muda, que é aquilo que tu queres, como é que tu queres ser amado, como é que queres ser percebido, o que é que tu queres ganhar, como é que tu te sentes competente. Esta Uhum. essência nunca muda, que é a parte mais intrínseca. Agora, tu vais trabalhando nas máscaras para que a tua essência seja alimentada. Que eu digo sempre que a essência precisa de amor. Então e se eu fugir da minha essência? Posso Não, trabalhar em sentido contrário àquele que devia. normalmente não o fazes, porque a Ok. essência, muitas vezes as pessoas nem sabem o que é que querem na essência. Porque a essência tem 3 programas, sempre, sempre, que é o programa primitivo, Uhum. que é o quê? Eu quero pertencer a uma tribo e quero reproduzir. Ok. Depois tem outro programa, que é o programa vida. E Uhum. este programa vida o que é que faz? Vai criando regras de acordo ao quê? Às pessoas com quem tu estiveste na vida, aos teus progenitores ou pessoas com quem tu cresceste, que te educaram, aos teus amigos, às tuas recompensas, aos teus traumas, às tuas vivências, então vai construindo a chamada personalidade. E este programa vida começa a partir dos 2 anos. Ok. Quer dizer que a forma como tu queres amor das pessoas que tu admiras ao longo da vida vai criando regras. Eu falo muitas vezes do perfeccionismo. Uhum. Os bebés não nascem perfeccionistas, Claro. não é? Tornam-se. As pessoas Tornam-se. tornam-se Tornam-se perfeccionistas. Porquê? perfeccionistas. Porque se eu quero o amor do meu pai e da minha mãe, chego lá com uma nota baixa. E só isso. Podias mais. Eu vou tentar. Eu vou tentar mais. Claro, Mas depois claro. quando chegas, por exemplo, a um 20 e o teu pai ou a tua mãe, ou Tu seja, quem fizeste for, mais que a tua obrigação. exatamente. E isto o que é que gera? Gera uma regra que é tudo o que eu faço não é suficiente para as pessoas que eu amo. Nunca vou ter amor, então cria aqui uma rotina. E cria o terceiro programa, que é o programa repetitivo. Quando tu te habituas ou crias esta regra para ti, repetindo, 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 então fica intrínseca na essência. Isso é o que nós chamamos de crenças? Pode ser uma crença, sim. Pode criar crenças também. Ok. E diz-me uma coisa, Alexandre, é possível, imagina, eu tenho determinada crença sobre mim, eu consigo mudá-la? Consigo alterar uma Consegues. crença? Ok. No Como é que programa faço vida isto? consegues. Primeiro é consciência. Ok. Porque muitas pessoas trabalham no agora. Uhum. No agora. E a questão da regra ou a crença, que é a mesma coisa, eu chamo regras e são crenças, São crenças, na verdade. aquela crença que eu tenho hoje, eu não a posso trabalhar hoje. Porque é um sintoma. Ok. Tudo o que tu fazes agora é um sintoma. Por exemplo, se tu tens medo de falar em público, não tens medo de falar em público. Houve alguma regra cá atrás Que te que fez te fez ter medo de falar em público. Então o que é que tens de trabalhar? Tens de trabalhar a onde é origem. a origem, desconstruir aquilo e perceberes que isto não te vai tirar amor. E quando tu sentes que não tens nada a perder, antes de perguntar tens alguma coisa a A ganhar, ganhar. então tu desbloqueias. Sabes que aquilo que eu tenho visto e é ao longo da vida tenho aprendido isto. Nós, quando trabalhamos a nossa vulnerabilidade e a mostramos, tornamos-nos muito mais fortes. Quando nós olhamos para aquilo que nos incomoda, para aquilo que supostamente não queremos mostrar aos outros porque temos medo que seja visto como um ponto fraco, tornamos-nos mais fortes e passamos até a ser mais respeitados. É Exato. muito, Há, muito interessante. há muitos comportamentos que nós interpretamos ao contrário, e esse é um deles, que é as pessoas com medo de ser rejeitadas, porque é que elas não dizem vulnerabilidade? Porque pensam que a tribo ou aquela comunidade as vai rejeitar. Então o que é que eles fazem? Começam-se a autoproteger de duas formas, ou se calam ou são agressivas. Certo. Porque Normalmente muitas quem vezes faz muito barulho também é muito inseguro. é inseguro, é comportamentos de compensação são insegurança, ou é excesso de silêncio ou excesso de barulho. Certo. Porque muitas vezes até nós dizemos que as pessoas de ego são aquelas que se mostram muito, que se armam muito, E muitas vezes são tão frágeis. são frágeis, não é? Muitas vezes são frágeis, mas isso é o ego positivo, excessivamente positivo. Uhum. Mas também é o ego, também é mau, que é o ego negativo, que são as pessoas que se calam, que não aparecem, que se escondem. Isso também é ego elevado, só que é um ego elevado negativo. Esse calhar é um ego mais silencioso, não é? De É um alguma ego forma. silencioso, mas não deixa de ser egocêntrica à pessoa igual. Por Nunca não tinha falar. pensado nisso. Exato. E aqui o mundo da espionagem dá-nos este know-how, que é, há coisas que tu nunca pensaste nelas. Uhum. Porque quando tu não falas, é com medo de quê? De seres rejeitado, estás inseguro também. Então Certo. não falas. Aqueles que te mostram muito e ostentam muito e não sei o quê, é ao Se calhar estão a contrário. desviar a atenção. Não querem é que se veja a verdadeira fragilidade. Exato. Então compensam algo que não têm, porque o cérebro está sempre a equilibrar. Certo. Então é, Isto é um quando sistema eu de não tenho... compensação. E então, essa questão das vulnerabilidades, as pessoas não as mostram, ou se escondem, ou exageram para desviar a atenção dessa vulnerabilidade, o que é um erro.
Certo. Tu tocaste aqui um ponto que e eu encontro muito isto, tanto nos teus livros como nas tuas exposições públicas, tu falas muito do amor. E isto para mim é essencial. Este é um dos segredos, se quisermos, do sucesso, o vivermos com amor. Sim, sim. As pessoas é que muitas vezes não interpretam, não têm tempo. Não é não conseguem, é não interpretam porque não têm tempo, têm stresses, têm desafios. Não é aquele o Então foco delas. o amor é o segredo do sucesso. Só que o que é o amor? Este é que é o grande desafio. Certo. O amor, as pessoas pensam que é receber. E o amor não é um jogo de receber, é um jogo de dar. Só que é um jogo que tem que ser jogado por duas pessoas ao mesmo tempo. Porque tu, se deres o amor e não receberes, Fica em descompensação. fica em E se descompensação e não calhar dá. vou deixar de dar a partir de determinado momento. Exato, mas não é uma troca. Porque tu raramente recebes aquilo que dás. Porque nem todas as pessoas querem o mesmo tipo de amor. Certo. Imagina, Certo. temos uma relação, não é? Uhum. Imagina, temos uma relação. Eu dou-te o amor que tu queres e tu dás-me o mesmo tipo de amor que tu achas que eu quero. Mas pode não ser o que tu queres. Exato. Ok, E estou aqui a o amor, perceber. apesar de ser uma palavra generalista, nós temos é que Significa coisas decifrar diferentes. coisas diferentes. Porque há pessoas que querem amor, admiração, Uhum. e eu tenho que te elogiar. Mas A há outra pessoa- querem gestos, por exemplo, A não outra é? pode ser gestos, a outra pode ser inteligência. Uhum. Alexandre, olha, tu és um conhecedor. Eu não quero tanto o elogio de estás bonito, ou tens isto, ou tens Não, mas é a aquilo. tua capacidade intelectual, não é? Atual. E eu digo, olha, Sim, obrigado, senhor. Tiago, sim, senhora. Há pessoas que querem poder, que é, olha, a forma Tu que és tu super é poderoso. super poderoso, a forma como tu geres a empresa, a tua família, pá, sem ti, não era nada. Tu é que controlas, é que encaminhas. Tu tens que saber qual é o tipo de amor que a pessoa quer. Isso é muito giro. Há uns anos li um livro que uma amiga minha me deu que falava sobre as 5 linguagens do amor. Exato. E agora, ao ouvir-te, fui conduzido novamente para aí, porque na altura eu até fiz aquele teste que eles convidam a fazer e dei por mim a perceber que o que eu valorizo, na verdade, é muito diferente daquilo que eu achava que valorizava. Eu achava que havia determinadas dimensões da minha vida que eram importantes, mas quando respondi ao questionário percebi, afinal não era nada disto. E percebi o porquê de determinadas relações não terem funcionado. Exato. Por isso é que eu digo, as pessoas sabem o que é o amor, bom, não, percebem o que é o amor, mas não sabem o que é o amor. E o amor tem várias. Muito giro. O amor tem várias formas. Por exemplo, as 5 linguagens do amor. Há pessoas que se sentem bem quando são elogiadas. Uhum. Há pessoas que é o toque, quando fazes uma festinha, quando me dás um abraço. Isso Há é pessoas interpretado como amor. que é o tempo que eu te dedico. Há pessoas que é o ato de serviço, que é, eu olho, água, Preparei-te queres um um chá, o café, que quer queres que um seja, chá, sim. não é? E há pessoas que, agora não me lembro qual é a última, que são 5. Os gestos, as palavras, as prendas. As As prendas, os faltava presentes. essa, Eu, sim. como não valorizo tanto, olha, não me lembro, mas Também é os não, é a minha presentes. última, acreditas? Exato. É a Olha, minha é giro. última, sim. Porque é os presentes. Se tu me deres um presente, se me deres uma flor, se me deres uma joia, se me deres um carro, então eu sinto-me amado. Uhum. E então, juntando todo este know-how, porque não há um conhecimento que seja melhor que o outro, é aquele que tu te sentes mais à vontade para usar no dia-a-dia. E tu sabendo isto, mais facilmente consegues ter melhores relações. Certo. E sejam, não é só amorosas, Não, é todas. é profissionais, é liderança, é sociais, é contigo próprio, porque tu conhecendo-te a ti próprio, mais fácil consegues conhecer os outros. E é a relação mais importante que tu tens, é aquela que tens contigo próprio. Exato. E que muitas vezes nós tendemos a negligenciar. E a não olhar para aquilo que podemos trabalhar e que nos vai tornar uma pessoa melhor e com uma melhor relação também connosco próprios. Olha, tu no início da nossa conversa falaste sobre algo que eu admiro muito em ti, que é a componente formativa. Tu estudaste muito para estares Estudo. onde estudas, exatamente, estudas para estares onde estás. Como é que nós nos tornamos um profiler? Porque eu calculo que não é uma formação, não são 2, não são 3, são muitos países diferentes, com muitas pessoas diferentes, com as quais tu aprendeste, que te permitiu ter as camadas de conhecimento que tens hoje. Exato. É assim, isto começa primeiro tens de ter paixão. Paixão pelas pessoas, Como saber tudo. mais, seres curioso, tens de ser muito curioso. É comportamento e curiosidade, tens que ser. Depois, leres muito no início, lês muito para perceberes o que é que as pessoas dizem e depois ir à procura da formação certa. Certo. Não é, porque muitas vezes as pessoas pensam que o profiler é psicologia. Também é, se calhar. Também é, porque ser profiler é ser multidisciplinar. Porque tu não és só psicologia. Tu és psicologia, tu és neurologia, tu és química, tu és eletricidade. E um profiler tem que estudar tudo isto. Porque tudo o que tu fazes é consequência do que se passa aqui dentro. Muito bem. Quer dizer que o cérebro é um conjunto de todas estas disciplinas. Então tu tens que saber tudo, ou tens de saber muita coisa, não é tudo, que é impossível saber tudo, mas tens de saber muita coisa sobre o que se passa aqui dentro. E então aqui isto o que é o resultado? A antropologia, que é todo
a evolução, ciência a evolutiva. sociologia, como é que as pessoas interagem entre elas, a neurologia, que é como é que isto aqui dentro funciona, Funciona. a química, porque muitas vezes as substâncias químicas é que influenciam o comportamento. Ainda bem que falaste disso. Substâncias químicas. Por exemplo, eu com a minha linguagem corporal consigo influenciar o meu equilíbrio hormonal, ou seja, a forma como as minhas substâncias químicas funcionam dentro de mim. Havia um mito que dizia que sim. Adoro. Havia um mito. Havia um mito, para mim já não é, agora é só mesmo Já para está desfazer. desconstruído, Está claro, desconstruído claro. agora, porquê? Porque havia uma psicóloga americana que dizia que se pusesses assim, ias produzir mais testosterona. Era a Amy Cuddy. A Amy Cuddy. Já sei. Então isso foi desconstruído. O que é que acontece? As posições e a linguagem corporal não muda a biologia, muda a psicologia. Ok, a forma como tu A te forma sentes. como tu te sentes, Porque te vês de maneira diferente, se vês de calhar. maneira diferente. Ok, Então ok. trabalha as crenças. Então tu ficas mais confiante. Ok. E sabendo que, ou sugestionando-te que as substâncias mudam, é o que se chama influência inconsciente. Quer dizer que se eu sugerir que tu fazes isto, então gera isto no teu corpo, como tu não sabes, nem sim nem não, o que é que tu dizes? Aceito, sim, senhor. Sim senhor, então eu já sei que já Claro estou que a sim. produzir mais testosterona, se fizer Sinto assim. muito mais confiante agora, Então não o é? nosso cérebro, como precisa de razões para Para acreditar. acreditar nas coisas, o que é que diz? Então se fizeres isto, produzes testosterona. E a Certo. pessoa diz, ok, então testosterona dá-me poder. Então se eu fizer isto, dá-me testosterona, logo sou poderoso. Isto não tem nada a ver com química, tem a ver com a parte Aquilo da que eu me psicologia, que é a Certo. tal sugestão, que Uhum. nós usamos muito nesta questão da espionagem, para sugerir as pessoas, para elas fazerem aquilo que nós queremos que elas façam, pensando que são Fora elas da- a fazê-lo, e elas ainda ficam felizes. E é aqui, Adoro. e é aqui que a química funciona. Porque, imagina, eu consigo fazer com que tu produzas mais dopamina. Uhum. E a dopamina o que é que é? Antecipação de alguma coisa boa. Dopamina não te faz sentir entusiasmo. bem, é o entusiasmo, que é, ok, eu quero. Quero mais. O que E é que vem depois aí? produzes serotonina quando isso acontece. Aí sim, E aí sentes-te dá-te, bem, claro. sentes-te bem. Mas também te posso fazer produzir cortisol Sinto-me estressado, então. e ficas mais sugestionável e controlável. Por acaso, uma vez, eu vi uma entrevista tua e tu explicaste isso muito bem, que é, eu consigo influenciar melhor uma pessoa que está estressada ou que não está a gostar de mim, que se sente incomodada na minha presença. Porquê? Está carente. Pessoas em sobrevivência normalmente agarram-se ao que há. Seja sobrevivência de amor, seja sobrevivência de poder ou de inteligência. Uhum. E então, como elas estão em sobrevivência, se tu lhe deres aquilo que elas querem, elas agarram-se a isso. E vão fazer o quê? Vão aceitar as tuas sugestões. Certo. E quando São estás mais emocional, sugestionáveis. normalmente, quando estás emocional, tornas-te muito vulnerável. Seja para a felicidade, repara, quais são as pessoas que te enganam mais facilmente? Aquelas de quem eu gosto muito, não é? Porquê? Porque estás em amor, estás emocional. E é como baixasse as defesas, ou seja, não me vão mentir, não me vão falhar, não querem o meu bem, de algum Exato. modo. E quando estás em stress, a tua parte cognitiva deixa de estar tão ativa, entras em modo primitivo. Ok. E entras no modo F3, que é o lutar, o fugir e o parar. Então não pensas tanto. Por isso é que normalmente quando estás em stress fazes maus negócios. Porquê é que Muito existe a pressão? interessante. Tem que decidir já. Faça já. Não Vai perder a Vai oportunidade. perder a oportunidade. Isto é um método de influência manipulativo. Que é, quando eu te dou stress para a questão do tempo, tu entras em stress, então não pensas tanto. Então agarras-te àquilo que eu te dou sugestão e tu o que é que fazes? Segues. Ah, real. Basta tirar-te os recursos para tu entrares em stress. Isso deve ser, cálculo, uma técnica importante também de espionagem. Claro, porque tu vais ficar dependente de mim. Claro que sim. Porque na espionagem eu não quero que pessoas gostem de mim. Claro que Eu não. quero que dependam de mim. E queres que elas tenham medo de ti ou não? Não. Não. Ok. Mas gosto mais de ser temido e amado do que amado e depois... Percebo perfeitamente. Alexandre, temos estado aqui a falar de substâncias. Eu tenho substâncias incríveis para ti. Sabes que eu também sou farmacêutico e, portanto, domino muito bem esta área. O Pharmaspot, ou a Pharmaspot.pt, é o patrocinador do Pode Acontecer e tens aqui vários produtos incríveis da La Roche-Posay, Vichy SkinCeuticals, que agradeço Uau. por estarem com o Pode Acontecer. Vou também aproveitar um Posso momento. buscar? Claro que sim, faz favor, é teu. Obrigado. Vou aproveitar um momento para te dizer a ti que nos estás a acompanhar que com o Pode Acontecer tens o código de desconto ACONTECER15 que te dá 15% de desconto em todo o site pharmaspot.pt. Portanto, é ir a correr para aproveitar esta oportunidade, Ora, não é? muito bom, muito bom. Sabes porquê? E é giro nós trabalhamos nisto porque há uma coisa que eu trabalho muito, que é a questão da aparência. Certo. E as pessoas às vezes dizem, eu sou muito competente, mas a aparência não serve para nada, isso é aparência, é só vaidade. Mas serve. Mas a aparência até digo muitas vezes, no primeiro minuto é mais importante a aparência que a inteligência. Uhum.
Porque tu formulas logo uma opinião sobre aquela pessoa. Exato. E nós somos viciados em aparência. Porquê? Programa primitivo. Porque indica saúde ou a pessoa que vai ser escolhida da tribo. Certo. Então, tu és atraído pelo sucesso. Por isso é que as pessoas são atraídas pelo sucesso e não se apercebem. Porque o sucesso, o que é que vai indicar no primitivo? Recursos. Ele chegou até aqui, não é? Ou E ele ter consegue recursos. chegar mais E longe. ter recursos. Tendo recursos, tu és viciado em recursos para quê? Para sobreviver. Uhum. Por isso é que, e tu has de reparar agora nesta miudagem toda, que anda a seguir pessoas porque têm carros, porque têm motas, porque fazem viagens, e eles fazem, nem sabem porquê. As pessoas Mas são podem não ter atraídos conteúdo por nenhum. aquilo, não é? É, porque é o programa primitivo que essas pessoas estão dormentes. E ao estarem dormentes, o que é que fazem? Nem Ou estão pensam. estressadas, ou não pensam. Falta de recursos e stress, as pessoas são sugestionáveis e andam atrás. E muitas vezes fazemos isso sem pensar, não é? É, a maior parte das vezes as pessoas não pensam, simplesmente vão. Quer dizer, quando tu ganhas este conhecimento que eu tenho, ganhas uma vantagem competitiva. Não és melhor que os outros. Não Claro, és claro que super sim, poderoso, claro que sim. mas ganhas Ganhas uma uma vantagem. consciência diferente, Ganhas não é? consciência. Quer dizer, ok, se calhar não vou tanto por ali porque não me estão a dar conteúdo, estão-me a dar é algo que me faz atrair, é o reluz. Nem tudo o que reluz é É ouro. ouro, E então, este reluzir, porque nós somos atraídos pela luz, certo. não é? E essa luz, normalmente, é o amor que nós desejamos. Que pode ser coisa, recursos, porque a nível inconsciente nós somos muito, muito frágeis. Chamemos-lhe A assim. nível inconsciente somos muito frágeis. Como é que nós desconstruímos essas camadas de fragilidade? Ou seja, eu consigo, de algum modo, perceber, sim senhor, tenho estes pontos que fazem de mim um alvo mais fácil, digamos assim, e eu quero trabalhá-los. Como é que eu chego a estes pontos de melhoria que todos nós temos? Muito simples. Primeira consciência. Tens que Ok. saber se estás em audição de amor ou se estás a fazer com que as pessoas ganhem o teu amor. Ok. Isto é a Ok. primeira coisa. Muito Porque há bem. pessoas que andam na vida em audições de amor. Que andam a representar que é para tu gostares de mim. Uhum. Andam a representar para aquele gostar de mim. Andam a fazer o que não são para gostar deles. Andam a ser o que não são para gostar deles. Andam a viver em Andam em personagem. sítios, andam na personagem que não são e não são pessoas autênticas à procura que os outros gostem dela. É o que eu chamo de audição de amor. Uhum. No fundo é como os atores estão a fazer uma audição. Certo, certo, certo. E aqui é ao contrário. Tu tens que merecer que eu goste de ti. E para isso tens que me cativar. É um ângulo completamente diferente. Completamente. E a maior parte da sociedade anda nesta audição. Não é? E tu seja autêntico, se a pessoa não gostar de ti é porque não estás no sítio certo. Não está nada de errado contigo. Não. Não estás é na tua tribo, se calhar. Exatamente. E claro, e depois há aquelas frases que muitas pessoas dizem, que é assim, o teu valor muitas vezes não é o teu valor, é no sítio que tu estás, se as És pessoas sabem percepcionado. valorizar ou não. É aquela história da garrafa d'água que custa 50 cêntimos em determinado sítio, num aeroporto de 2 euros e por aí fora, não é? Exato. E é isto que muitas vezes as pessoas não pensam. Porquê? Porque preferem o conforto. Certo. E como preferem o conforto, entram em modo Claro. automático e aturam. E andam em audições de amor. E depois dizem, a vida não funciona, a vida não é boa. E este Se conforto, calhar a vida não funciona porque nós não vivemos de acordo com a nossa essência. claro, que se estivermos contra a nossa essência, nós entramos em stress e viramos pessoas más. Uhum. Porque eu acredito que não há pessoas más, há pessoas em dor. Quanto maior for a dor, pior é a pessoa. Quando nós estamos sempre a discutir, quando nós temos agressividade, quando queremos andar à luta, quando queremos falar mal dos outros, as pessoas sentem-se bem com isto. Porquê? Porque é uma forma negativa de pedir amor, mas só que é uma forma destrutiva também. E não será uma forma de desviar a atenção de ti próprio? Há muitas coisas que são assim. Agora, há pessoas que distraem muito, não é? Por exemplo, ou vão beber, ou vão para a droga, ou vão No para fundo, vidas querem menos atingir um boas, estado de dormência para não contactarem com aquilo que se calhar poderiam trabalhar. ou com a dor Ou com do a dor. desconforto de poderem ser alguma coisa e não são. Eu muitas vezes, quando trabalho com as pessoas, eu não digo, eu não vejo o que tu és, vejo o que tu podes ser. O teu potencial. É, vejo o teu potencial. Porquê? Porque eu consigo antecipar os teus comportamentos, consigo perceber até onde é que tu podes ir. E as pessoas muitas vezes nem acreditam nelas. Porquê? Pode ser uma condicionante da vida, porque Certo. o pai ou a mãe diz, tu não vais ser nada, tu tens a mania, eu quero seguir o meu sonho. O que és tu? Vai arranjar um trabalho a Sabes sério, lá o que é ok? ter um sonho, não Agora, é? sonhos, esse sonho não, tem que trabalhar, tem que ser Certo. duro, tens de trabalhar 40 horas por dia, nem entendo, não E há é? muito aquela ideia de tens que sofrer para merecer. Merecer amor, para merecer sucesso. Ou e Isso isso não faz aí sentido não nenhum. faz sentido nenhum. Tanto que eu digo-te uma coisa, as pessoas que têm mais dinheiro, e eu trabalho com muitas, elas não trabalham mais do que nós, Trabalham melhor. trabalham melhor. Porque aprenderam mais sobre aquilo que tinham que aprender para não trabalhar tanto. Certo.
E é isto que nós temos de ter esta consciência para ter a vantagem competitiva. E a espionagem dá-te este know-how diferente. Que é, ok, tu vês um mundo completamente diferente. Por Isso isso é é que se tão diz que giro. há os ensinados e os não ensinados. Os que No- ganharam consciência, de alguma maneira, os continuam a dormir. Exato, e é isto que tu tens de ter. E há muitas ferramentas. Tu falas muito que, na verdade, aquilo que um espião mais trabalha, aliás, é o seu cérebro. E eu dei por mim, quando estava a preparar esta conversa, a pensar: será que é exatamente esta dimensão que o Alexandre trabalha nas sessões de mentoria que faz 1 para 1? O cérebro da pessoa, a forma como ela se vê ela própria e interpreta o mundo no qual se insere. Exato, é isso. Porque eu não trabalho, imagina, eu não trabalho, estamos a criar uma estratégia e uma estratégia ou de comunicação ou uma estratégia para negócio, ou seja o Certo? que for. Eu no início nunca trabalho estratégias. Porquê? Porque habilidade sem mentalidade não funciona. Porque as pessoas se comportam daquela determinada forma é porque há qualquer coisa aqui dentro que as não faz a ser deixa assim. fazer. Então é muito mais fácil para mim trabalhar aqui dentro primeiro, porque depois, quando disser aquilo, é automático. Uhum. Por isso é que há muitas pessoas a comunicar, e tu sabes que és um grande comunicador, há pessoas a comunicar Obrigado. mal, mas sabem as técnicas todas. Sim, sim. E Só aquilo que que corre-lhes bem de determinada de forma. determinada forma. Sim. Eles pensam que corre bem, mas é Sim. só uma máscara, é só um penso rápido. Por isso é que eu E é trabalho tão sempre. fácil detectar isso. É, É tão é fácil. uma incongruência. Sim, sim. Por isso é que eu digo, a comunicação é como a roupa, nem tudo nos fica bem. É Que é, verdade. e se tu te vestes roupa que não é tua, as Vai-se ver. pessoas vão ver. É Claro. como atores, atrizes, pessoas da televisão, pessoas no dia a dia, líderes, andam nesta, é aquilo que tu dizia há bocado. É incongruente. Uhum. Por isso é que eu trabalho sempre a desfazer estes nós, perceber que as pessoas podem ter potencial e vantagem competitiva tendo consciência do mundo de forma diferente, o que é que elas procuram nos outros, que é falso, é os outros é que têm que procurar nelas, elas têm que ser no fundo a luz daquelas pessoas, porque qual é a grande ciência? Tu tens que conquistar pessoas, O que é que eu ganho com isso? ganhas amor, Está respondido. é simples. Agora, conquistar pessoas tem todo um processo. Claro que sim. Que é conquistar. A primeira, as pessoas pensam que conquistar pessoas é saber técnicas de manipulação, de sedução e não. Conquistar pessoas começa em ti. Torna-te a pessoa pela qual as pessoas querem ser conquistadas. Simples. Incrível. Torna-te atraente. Então, E atraente não é só roupa, atenção. certo, certo. Sabes que na primeira sessão em que eu estive contigo, já foi há muitos anos, pá, há 9 anos atrás, tu disseste uma coisa que me ficou mesmo na cabeça. Tu disseste o seguinte: ser atraente não tem nada a ver com ser bonito. E isso, eu na altura, lembro-me de sair da sessão, foi uma sessão que tu fizeste para um grupo de farmácias no Porto. E eu fiquei a pensar, é verdade, nunca tinha chegado a esta realização, mas é completamente verdadeira. O ser atraente é o carisma. É o carisma. É o carisma. É ser uma pessoa de algum modo magnética até. Porque é que se costuma dizer? E voltamos à questão do amor. O amor é cego. Quer dizer que quando tu te apaixonas por alguém, tu não te importas tanto com a aparência visual, não te importas tanto com o que a pessoa é. Tu importas-te é estar com a pessoa. Uhum. E para isto, tu tens de te tornar atraente. Atraente no sentido de trabalhar este carisma. Claro que a parte visual é importante, mas também a parte visual, sem a parte do conteúdo, Que é o mais importante. não é? Claro, Também ficas ali um falha. bocadinho coxa. É o que eu digo, no primeiro minuto a aparência é mais importante que a inteligência. A partir Mas isto só daí. dura um minuto. Certo. Passado o primeiro minuto, É abres bom a que te boca. preocupes com o resto. Exato. Exatamente, abres a boca, tudo falha. Claro, Por claro isso é que que tu tens de trabalhar esta parte de ser atraente, é trabalhares primeiro no eu. sim. Uhum. Trabalhares o eu, depois o acreditar. Tu tens que acreditar em alguma coisa. Nós adoramos pessoas que têm uma missão, que têm um propósito, têm um objetivo. Que é, tu perguntas a alguém, então como é que está a tua vida? Sempre uma coisa. Vai sendo. Vai sim, isto não és atraente. Pode ser muito bonito, pode ser muito bonita, mas que Perde logo o interesse. perde logo o interesse. Depois tens de trabalhar o quê? Os teus objetivos. Pessoas com intenção, pessoas que sabem para onde vão, o que querem, porque as pessoas adoram ajudar os outros, não sei se já reparaste. Quando os outros sabem onde querem chegar. Exato. Que é, eu preciso da tua ajuda. As pessoas precisam da ajuda. Depois tens de gerir os teus recursos, Uhum. o teu tempo, a tua energia e o teu dinheiro tens que gerir. Porque as pessoas adoram estes três recursos. Pessoas que têm tempo, que gerem bem o tempo, são percebidas como mais carismáticas. Tu É já verdade. reparaste que as pessoas mais poderosas andam mais devagar? É verdade. É tão Falam verdade. mais É devagar, tão verdade. gera mais o tempo. Aquilo que eu sinto é que elas saboreiam a viagem. Exato. E depois tem uma coisa, o tempo é poderosíssimo e é respeitado, que é, eles não são acessíveis. Uhum.
A acessibilidade em excesso torna-te menos valioso. Torna de alguma forma vulgar aquela pessoa, não é? Exato. E eles gerem o tempo. Não quer dizer que eles não tenham tempo. Têm o tempo para as coisas que são importantes, que é Querem gerir ter. as prioridades. E há Uhum. bocado falaste bem. A minha prioridade é a minha família. Eu adorei isso. Eu vi várias entrevistas tuas quando estava a preparar a nossa conversa e, de facto, isto é um traço da tua personalidade e do teu percurso que me chamou logo a atenção. Tu disseste algo como: quando eu tenho alguma coisa fora, ou vamos todos ou eu vou dormir a casa. E eu, na Exatamente. altura, até me lembro de parar a entrevista e ficar a refletir um bocadinho sobre isto, porque nós vemos muitos casos de pessoas que atingem patamares diferenciais de sucesso, seja lá o que isso significar, e que depois se perdem um bocadinho pelo caminho, ou seja, que deixam de valorizar aquilo que é realmente importante. E eu gosto muito, porque tu sabes muito bem quais é que são as tuas prioridades. Gosto muito dessa característica em E ti. eu digo-te uma coisa. Ainda ontem refleti isso com a minha mulher. Nós falamos muito e ela está sempre comigo, viaja comigo para todo lado. E eu Isso com é ela, muito não é? bonito. Viajamos os Claro, dois. claro, claro. E dizia uma frase que era: há pessoas com muito dinheiro, mas são pobres. Percebo tão bem. Porquê? Porque as famílias estão uma ruína. São muito cá fora, muito poderosos, Parece. tenho, mas muito pobres a nível familiar. E esta questão, muitas vezes, gera, pois, compensações. E não é porque eles não consigam ou elas não consigam, é uma questão de prioridades. Certo. Porque aquele caminho foi construído com base em dor. Que é, eu quero ter isto para mostrar àquela pessoa que eu fui capaz, porque eu cheguei aqui, mesmo que eu dissesse que eu era uma bosta, que era isto, eu fui Eu capaz, consegui. eu consegui. E construir o caminho na dor. Porque há pessoas que constroem o caminho no amor ou na dor. E estas pessoas que constroem o caminho na dor chegam lá, eu tenho, Mas eu estão posso, vazias. mas estão vazias. E depois o que acontece? Qual é o grande problema? Quando chegam lá, começam-se a exibir disto tudo e entram em deslumbramento. E o deslumbramento o que é que atrai? Pessoas tóxicas. Uhum. E normalmente depois disso o que é que têm? Nada. Há o vazio. E por norma depois começam a cair. Cair emocionalmente, Até psicologicamente financeiramente. Há e imensas pessoas que depois financeiramente que as acabam pessoas por fazem. perder tudo. Porque depois não sabem, não conseguem visualizar. Como construíram em dor, não conseguem saber, não conseguem ver para além da dor. Então, mas como é que nós conseguimos ter a certeza que estamos a construir em amor? Porque eu sinto que algumas pessoas, na escada para o sucesso, hum, deixam-se deslumbrar. É fácil. Estás a fazer para ti ou para os outros? Grande pergunta. Se for para mim, é em amor. Não, é ao contrário. A sério? É ao contrário. A questão é Não, se essa. for para mim, para me cumprir enquanto ser Para te humano. cumprir é sim. Ok, Tu estás a era falar isso no que eu estava a crescimento, eu dizer. estou a falar no crescimento financeiro, Ah, não, de não, não, de sucesso. todo, de Não, todo, de todo. para ti sim, se for para ti sim. A essa questão estás bem. Eu estou a dizer, na questão do financeiro, voltando aqui na Ah, questão do não, pois, ter ou essa do parte ser, que não, é, certo. eu estou a construir este Para caminho oferecer, profissional para ajudar os outros a serem claro, com melhores, certeza, claro que sim. ou então estou a fazer isto para que as pessoas Para me inchar. gostem de Certo, mim certo. e para me inchar. Pois, esse Porque aí aí, é em atenção, dor, claro. exato, mas aí estás bem, que é, eu tenho que fazer as coisas para eu me sentir bem com elas. Aí estás bem. Agora, quando eu estou a construir alguma coisa para me satisfazer a mim, não é para me sentir bem, é para me satisfazer a mim, Isso é egóico. exatamente. Ok, E percebo aqui tu perfeitamente. notas que é, eu sempre quis, eu quero é comprar este carro, eu quero é comprar esta casa, eu tenho uma empresa, não sei do E quê. até compraste, e Isto, agora como é que te sentes, não é? aquilo depois demora, o prazer, a dopamina e a serotonina demora muito pouco, porque a piada não está no objetivo, em Está na cumprir o objetivo, viagem. está na viagem. Sem dúvida nenhuma. Diz-me uma coisa, Alexandre, tu analisas o comportamento de N pessoas, figuras públicas e não tanto, mas as figuras públicas calculo que seja mais apetecível para o consumo do ponto de vista do público. Pergunto-te se alguma vez tiveste uma figura pública que tenha contestado a tua análise. Sim, há muitas. A sério? Sim, porque o ego, não é? O ego Foi por isso que eu fiz impede. esta Por pergunta. exemplo, eu tenho haters famosos, tenho haters famosos que eles não reconhecem e acham que aquilo foi um ataque. Mas achas que eles não reconhecem ou não querem reconhecer? Porque as pessoas sabem. Não, eles não reconhecem porque não querem reconhecer, porque se reconhecerem o que acontece? Perdem poder. Perdem o poder. Isto o jogo, já viste, o jogo é sempre o mesmo. Sempre. E então o que é que fazem? Para não reconhecer, atacam, tentam sabotar, tentam falar mal de ti. Por isso é que o sucesso arranjas muitos inimigos. Ai, sem dúvida. É por causa disto. Sem Não é? dúvida. E quando tu vais ao núcleo da pessoa, àquilo que é a vida secreta da pessoa, a pessoa aí treme. Retrai-se. E Como é que ele então, chegou aqui? exato. E normalmente não digo que há muitas páginas que eu faço, não, mas há ali pelo menos 5 ou 6 que
E diz-me uma coisa, talvez até se calhar numa esfera internacional, para não termos aqui identificação com ninguém. Já alguma vez leste alguma coisa que preferias não ter lido? Ou seja, descobriste alguma coisa sobre alguém que era melhor não teres Sim, descoberto? principalmente das pessoas que gostam. Que é, e isto aqui é a minha luta lá em casa, muitas vezes, porque nós gostamos de pessoas também, não é? Também Claro tem que sim, sentimentos, claro não que é? sim. Também tem sentimentos. E o mais difícil é, eu costumo dizer, um profiler não é um opinador. Porque há pessoas que opinam. Mas se calhar sem substância nenhuma, Exato, sem apesar de, eu sei sobre o disco, ou sei sobre isto, e a pessoa é uma besta, o profiler não tem a autoridade de chamar besta a ninguém. se calhar até opina menos, porque tem uma base científica Exato. subjacente à Não análise. é? Eu não posso dizer que tu és. Não há nenhum indicador que digas que tu és invejoso. Tu tens probabilidade de te De alimentar a ti primeiro que aos outros. Eu não posso dar uma carga de valores quando sou profiler. E há pessoas que podem fazer isso. E nós temos de ter muito cuidado com isso. E outra coisa é, quando tu gostas das pessoas, quando vês alguma coisa de menos bom, ficas triste. ficas triste e não decifro. E qual é a luta lá em casa? É, a Verónica olha para mim e diz assim, não faças isso. Não faças, não faças. E eu digo, é uma responsabilidade. Porquê? Porque se eu gostar da pessoa, só vou ver coisas boas. Uhum. Se eu não gostar da pessoa, só vejo coisas más. E como profiler, tu tens que combater este teu viés. Mas também é interessante a forma como eles conseguiram construir essa percepção. Por exemplo, no caso do Obama, como é que ele se tornou, apesar das fragilidades e dos pontos de melhoria dele, uma pessoa tão amada? Porque trabalhou o carisma. E não interessa tanto a competência. Percebo. Por isso é que Então, eu se nós formos pessoas carismáticas, de algum modo vamos ser pessoas mais amadas. Ou percebidos como pessoas mais percebidas amadas. como mais amadas. E as pessoas vão gostar, porque as pessoas gostam de sucesso, gostam de carisma, gostam de segurança, gostam de confiança. Elas são atraídas por isto. Não Uhum. são atraídas por pessoas que se queixam de tudo e de mais alguma coisa. E então, aqui este viés molda-te o raciocínio. Molda-te o raciocínio. E tu, como profiler, tens de ter muito cuidado com isto, não tornas-te um opinador. Só vais falar mal das pessoas que são más e vais de acordo à sociedade, não é? A sociedade gosta que toda a gente fale mal desta pessoa, então tu vais Certo? E falar tu mal vais dela. também em Não é? carreirinha. Toda a gente gosta, então não podes falar mal. E este aqui é o maior desafio Por que eu acaso eu tenho. sinto que tu és muito neutro nas tuas apreciações, ou seja, mais do que neutro. Alicerças aquilo que dizes em factos científicos, ou seja, podes gostar, podes não gostar, não é isso que nos traz para esta arena de análise, é com base nisto, que dita a forma como o ser humano pensa e se comporta, é isto que está ali. Seja qual for depois o motivo de base Exato. subjacente àquela ação, não é? E acho que isso dá, acho não, sei, dá muita credibilidade às análises que tu fazes. E é difícil depois gerir todo o weight que vem dali. Porque é o que eu digo, é muito fácil dizer o que os outros querem ouvir. Claro, Eu só isso é chegava o mais lá, fácil sei até. lá, imagina, na nossa política atual é muito mais fácil falar dos partidos que têm mais poder, Claro. apesar de terem haters ou estes, do que falar daquele partido que quase toda a gente fala mal. Não é? Se eu falar mal dessas pessoas, É o fácil, ui, aquilo é o fácil. claro. Só É que eu não só quero o likes a fácil, cair. eu quero a verdade. E então, eu se falar uma componente boa dessa pessoa, eu vou falar porque é boa. E se tiver a falar com uma componente má de uma pessoa, componente má, e eu estou a falar aqui um comportamento Sim, mau, não a certo, parte claro, de claro. valores, comportamento mau de uma boa pessoa, também falam. E isto aqui é a minha responsabilidade. Caso contrário, eu sou um opinador, vou comentar os programas de televisão ou vou fazer Certo, e uma não coisa é isso qualquer, que tu porque me queres ser. lembrei, Claro. porque senti isto, porque eu digo sempre, ideologia é uma coisa, biologia é outra. E eu Muito bem. trabalho sempre na parte da biologia, na parte da neurologia, na parte da psicologia, não da ideologia. Porque há Uhum. muitas coisas que eu tenho as minhas ideologias, tenho os meus gostos, mas tenho que me isentar disso. Mas diz-me, Alexandre, quando tu recebes, enfim, algumas críticas por análises que fizeste, e nem é da própria pessoa visada, pelo público em geral, digamos assim, como é que se gera isto do ponto de vista emocional? Esta onda, se calhar, menos positiva, mas caramba, tu sabes o trabalho que fizeste. Como é que nós gerimos emocionalmente, não só no teu caso, o ser humano de forma geral, como é que gerimos a crítica? E como é que nós conseguimos fazer isto? Quanto mais inseguro tu estiveres, mais vais sentir a crítica. Sim, Porque tu senhor. não estás numa audição de amor. Não é? É assim, tu dás aquilo. É aquilo que tu aprendeste, é aquilo que tu sabes, é aquilo que tu vistes. Há pessoas que vão gostar, há pessoas que não vão gostar. Quem gostar, venha o amor. Eu não preciso do amor de ninguém. Eu Uhum. gosto do amor das pessoas. Mas Quando eu não te é preciso. dado, mas não o Quando é dado. buscas. Mas se não for dado, não ando à procura do amor das pessoas. Isso não ando. Agora, qual é a questão? Se vier uma crítica construtiva, Alexandre, olha, isto, por causa disto, diz-me, pergunta.
Faz a questão. Agora quando vem aqueles, és uma besta, és um animal, és comunista, és fascista, eu assim, Porque eu sou sim. tudo. Eu sou tudo. Sou comunista quando é de um lado, depois sou fascista quando é o outro, depois sou mouro quando é um clube, depois sou outra É coisa, o que calha lagarto. naquela É o altura. que calha, não é? Então o que é que eu faço? Quando é uma crítica destrutiva, bloquear e apagar. Sim, senhor. Logo. É que nem leio. Começo Lidas logo. muito bem com isso, não é? Ou Lido muito, seja, muito. libertas-te muito facilmente desse tipo de comentários. É logo, bloquear é apagar. Nem estou ali a me martirizar naquilo, porque o nosso cérebro é programado para o negativo, para sobreviver. Por isso é que ligas muito mais ao negativo que ao positivo. Lá está. A vantagem competitiva é o quê? Lê, se uma crítica for construtiva para o positivo, Sim, aceita senhor. não, ouve e pensa sobre ela. Se for negativa, corta, porque tu és viciado na crítica negativa para sobreviver. Uhum. Quando tens falta de amor, quase que o teu Instinto. foco é ir para ali. Por isso é que as pessoas às vezes, quando uma pessoa numa relação não gosta dela, a pessoa tende até a compensar e a fazer muito mais e a Mais se ficar calhar do que o que devia em alguns Porquê? momentos. Quando tens carência de amor, vais-te esforçar para ali. Aquelas Uhum. pessoas que gostam de ti, que não te pedem nada, tu muitas vezes, é o que se Já te diz, que é o desleixas um amor bocadinho. garantido. Quando tens o Certo. amor garantido, as pessoas tendem a não se esforçar. Relaxas. Apesar de nós sermos programados para o negativo, eu consigo reprogramar-me para o positivo. Sim, Porque eu noto tens de isso em ti. treinar. Tu focas-te muito mais no copo meio cheio do que naquilo que corre menos bem. Sim, porque o menos bem é uma aprendizagem, não é negativo. Correu menos bem, vamos aprender para o positivo. É assim, há aquela frase que muitas pessoas usam, é prepara-te para o pior e espera o melhor. E a antecipação é poder. Quer Uhum. dizer que tu conseguindo prever muitas das coisas, claro que é tudo muito mais fácil. Claro. E aquilo que tu controlas, também. Aquilo que tu não controlas, não vale a pena estás a gemer. Exatamente. Não é? É Ainda de manhã libertar-te vinha-me daquilo. já a Verónica a falar disto. Temos este desafio. Consegues controlar? Não. Outra pessoa consegue controlar? Consegue. Então vamos. Sabes que eu ouço todos os dias de manhã um podcast e num dos episódios que eu ouvi, já há algum tempo, dizia: quando tu tens determinado pensamento, pensa o seguinte, ou faz-te a seguinte pergunta: este pensamento é útil ou benéfico? Se não for nenhum dos dois, podes-te libertar. Às vezes o útil não é positivo, sim senhor, e nós temos também que saber Exato. gerir esta dimensão, mas ele é útil, precisas dele, se não precisares, liberta. É benéfico, não é? Então liberta também. E acho que é também aqui uma forma interessante de Mas isto olharmos é para como as ir para o coisas. ginásio. Tens que treinar para isso, porque o seu cérebro, de forma natural, está programado para se preocupar, porque precisa de sobreviver. Uhum. E em escassez, nós ainda ficamos piores. Não é? Por isso é que tu tens de programar, como tu dizes, com estas pequenas ferramentas, isto é útil. Sim ou não? Dicotómico mesmo, não É é se isso. calhar, não é Sim, não talvez, é zonas cinzentas, é ali. claro. Porque o cérebro inconsciente é dicotómico. Uhum. É sim, não, gosto, não gosto. Exatamente. Amor, ódio. Não é? É muito isto. Então é útil? Sim ou não? É benéfico? Sim ou não? Então pronto, esquece. Exatamente. E na Liberta-te espionagem disso. usa-se muito isso. A sério? Usa-se até há um quadro que é útil e não útil. Ok. Este lado, imagina, esquerda ou direita é É indiferente, indiferente? o lado é útil ou não útil. Uhum. E depois gosto ou não gosto. Ok. Que é, o que tu vais fazer é útil? Sim. Gostas ou não gostas? Se não gostas, podes delegar. Se gostas, faz tu. Fazes tu. Não é útil. Gostas? Se tiveres tempo, Sim, faz. senhor. Se não tiveres tempo, tudo bem. Larga. Não é útil e não gostas, não faças. Isso faz-me lembrar, não sei se é a mesma coisa ou não, Alexandre, a pirâmide Eisenhower, onde diz tarefas importantes, não importantes, urgentes, não urgentes. Não, É parecido. é muito parecido. Aí é na questão de De tu gestão de tempo, perceberes mais de gestão de tempo, mas a questão é, há muitas coisas que tu fazes que não são úteis. E tu pensas que são úteis. Mesmo na tua profissão, há muitas tarefas que tu fazes que não são úteis. Há muito tempo, imagina, e-mails, Uhum. reuniões. Há reuniões que se fazem que não são úteis e tu não gostas. Porquê é que as estás a fazer? É tão verdade. Não é? Para quê? Vais ligar àquela pessoa. Não é útil. Tu não gostas dela, vais Para que é que ligar para fazes quê? isso? Às vezes fazemos as coisas por hábito ou por obrigação, mas não nos apercebemos de que temos a capacidade de dizer não, não vou fazer, não quero E fazer. porquê é que não queres fazer? Por a questão da dependência do amor da outra pessoa porque estás em audição. Mas porquê que nos é então tão difícil dizer que não? É por termos medo de não sermos amados? Exato, por não pertences à tribo. E a ameaça o que é? És despedido. Certo. Não pertences à tribo. A tua sobrevivência está em causa. A dependência é mais forte que o amor. Se uma Grande pessoa frase, depender a de dependência é mim, mais forte do que o amor. porque se tu dependes de mim, não precisas gostar de mim. Certo? Ou ficas, ou estás tramado. Certo. Isto fazem governos, fazem pessoas em relações, por exemplo, a violência doméstica. Porque é que muitas pessoas não saem? São dependentes, não é porque gostam. Têm que estar ali, porque de algum modo dependem daquela pessoa. Exato.
E às vezes, se nós trabalharmos no core das emoções e na razão real, é tudo muito mais fácil para resolver problemas. Estamos aqui a falar muito de emoções e há uma área que eu gosto muito, que é a área de tomada de decisão. O meu equilíbrio emocional ou desequilíbrio emocional influencia a minha capacidade de tomar decisões. Claro. Quanto mais em sobrevivência estiveres, piores decisões tomas. Certo. É É por isso que dizes que os maus negócios fazem-se quando estás quando estás estressado ou estressado. desequilibrado E aqui emocionalmente. a questão, nas decisões, eu tenho sempre uma forma que aprendi, assim, porque a espionagem dá tanto know-how simples, que são as coisas simples que tu podes praticar no dia a dia, Certo. que é, a pior decisão é a não decisão. E há uma coisa que eles dizem que é get out of the X, sai do X. O que é que é? Movimenta-te, mexe, não fiques parado. Uhum. E isto aqui, quando tens uma decisão, nunca fiques parado. Quando tens decisão, não. Quando estás diante de uma decisão, nunca fiques parado. Sai do X, porque quando estás no X, ficas mais vulnerável. Certo. Ficas exposto. És um alvo fácil. És um alvo. Nem decides para um lado nem para o outro, zero. E depois, tu tens que agir, mas não vais agir de forma parva. Claro. Não é? Então o que é que há? Há dois tipos de decisões. Reversível e irreversível. Muito bem. Tu olhas para a decisão assim, esta decisão que eu vou tomar é reversível? É. Então vou. Pois se não der, Logo vejo. logo vejo. Se for irreversível, aqui convém pensar muito mais. E normalmente é uma boa altura de pedir opinião a outra pessoa. Ou a duas ou a três. Mas não pode ser perigoso eu pedir opinião a outras pessoas. É perigoso quando pedes opinião a pessoas erradas. Tens de pedir opinião a pessoas que estejam onde tu queres estar, ou que sejam aquilo que tu queres ser, Muito ou que bem. tenham passado pelos mesmos desafios. E são opiniões. Muito interessante. Mas são opiniões. Lembra-te sempre, não são conselhos. E não é vinculativo. E não Depois, é em última vinculativo. instância, faço o que quiser Exato. E normalmente convém sempre pedir 3 opiniões para desempatar. para desempatar. E é no estilo que é, tu pegas nas opiniões das pessoas e tu dizes assim, não é dos teus amigos, não é da tua mãe, não é do teu pai, Uhum. não é desses. Não é, por exemplo, se tu queres ser mais rico, não peças opinião a tesos. Claro. Mas já muitas pessoas Vais fazem falar isso. com um milionário. Tu já viste pessoas, às vezes pessoas que não têm boas relações, a dar conselhos a pessoas para ter melhores relações? É tão verdade. Isto é assim, se Mas não porquê é que resultou para ti, ouvimos pessoas que não são um exemplo daquilo que nós queremos ser, ter ou fazer? porque às vezes dizem aquilo que tu queres fazer porque é muito mais fácil. Ou que tu queres Porque as ouvir? pessoas que estão lá vão dizer assim, olha, esse caminho não é o melhor. E tu dizes, Não. E é isto que tu tens que ouvir a opinião destas pessoas. E quem diz opinião é um livro, é um podcast. Opinião não quer dizer que tu vás perguntar. Claro. Vais ler um livro. Consome conteúdo que vá alimentar esse processo de tomada de decisão. Exato. Que é, lês um livro, um podcast, não vais ao ChatGPT, que o ChatGPT diz as coisas que tu Tu queres gostas. ouvir, aquilo é um algoritmo também. Exatamente, não é? Por isso, lê livros, pergunta, se tiveres acesso a pessoas que tenham isso, Muito bem. tudo bem. E depois decides. Sabes que há Nem tudo também... tem que ser decidido já. Nem tudo tem que ser decidido já. Ok, às vezes nós podemos aqui maturar determinada decisão e tomá-la quando já nos sentimos mais tranquilos, mais calmos, mais seguros. É Mais isto? seguros da decisão. Ok. É uma decisão que é fundamentada, não é só porque me apeteceu. Quando é Mas sabes que reversível, pode ir à intuição. Eu noto que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade em tomar decisões. Prefere não as tomar. Às vezes até fica em situações menos confortáveis, com medo de tomar uma decisão. Porque o que é que tem medo? Pois tem que aprofundar. Tem medo de quê? Não ser amado? Perder o conforto? De perder a Mas é dependência? tão engraçado, porque a mim o que me assusta, no meu caso, falo de mim, é o não tomar a decisão. Ou seja, eu vivo muito pouco bem com a ideia de não estou a fazer nada, estou a entregar o controlo a seja lá o que isso for. E estás. E estou. Mas agora depois tens os perfis na decisão. Ok, porque nem todas as pessoas ok. decidem da mesma forma. Certo, Por exemplo, há aquelas pessoas mais analíticas demoram mais tempo a decidir, porque precisam de muita informação e a informação tem que ter lógica. Mas eu sou muito emocional, eu decido Agora, com uma base as muito pessoas emocional. mais, não é autoritárias, gostam de controlar, eu Uhum. chamo-lhe autoritário, mas são pessoas que gostam de controlar, tomam decisões fundamentadas com informação suficiente e E decidem. decidem. Há pessoas emocionais que decidem porque sentem. Certo? Eu sinto, eu vou. Não sinto, Não vou. E há aquelas pessoas que são amigáveis que precisam de alguém para validar a decisão e dizer que estão com elas, porque elas gostam de decidir com os outros, sabendo que os outros vão com elas, que estão lá para apoiar, que estão para Tem a segurar. tribo. Quando te falta, neste perfil, quando te falta uma destes pilares, tu não decides. Uhum. E estes pilares tens que os trabalhar. Certo, certo. Muito giro. Alexandre, vamos agora jogar à rubrica Pode Acontecer e Aconteceu.
Tens aqui um baralho de cartas. Vou-te convidar a baralhar, se Ok, quiseres. porque isto pode estar. Ah, É assim, São todas diferentes, garanto já. Todas diferentes. confia desconfiando. Eu começo sempre, e é engraçado, que é, eu começo sempre por confiar nas pessoas, mas estou sempre atento Uhum. ao que as pessoas podem fazer. Muito Sempre. bem. Não vou com aquela, vou desconfiar de toda a gente. Eu Não, costumo certo. dizer, o primeiro café tomo com toda a gente. O segundo já escolho. O segundo somos nós que escolhemos. E Certo. aqui é a mesma coisa. Eu aqui, pode estar. Não preciso baralhar. Fica tranquilo. Não. Mas, Deixa-me pensar, a última deixa-me pessoa pensar. que teve cá foi a Bárbara. Não, mas eu já baralhei depois da Bárbara estar aqui, Ok. portanto. 3 cartinhas. 3? 3. Pode ser aleatório? Como tu Então, quiseres. olha, vou colocar aqui. Essa, vou já pôr aqui deste lado. Eu não sei se está aí uma ou duas. Estava só uma. E a terceira. Terceira. Ora, muito bem. Então vamos lá ver. Primeira perguntinha. Esta é muito fácil. Qual o teu lema de vida? Amor. Já tinhas respondido, por isso é que eu disse que esta aqui era muito fácil. Até agora, qual foi o melhor ano da tua vida e porquê? É uma boa pergunta porque eu tenho muitos bons Eu anos. sei, tu vives Aqui uma a vida questão- muito feliz. Aqui a questão não é saber qual é o ano, Uhum. é dos anos, porque eu gosto muito de viver o momento. Eu sou muito do presente. O passado é uma aprendizagem, o futuro há de ser, Há de ser. não é? E eu gosto muito do agora. Se eu tiver que escolher dos bons anos que eu tive, foi quando conheci a minha mulher. Muito bonito. Lá Teve- está uma vez mais o amor. Porque teve um impacto brutal em todo o meu percurso. E se calhar depois também nas decisões que tomaram em conjunto e onde chegaram também em Tudo, conjunto, o não é? apoio, a aprendizagem, a forma de ver as coisas, o acreditar, o ter, o proporcionar-me um amor ainda maior do que aquilo que tu pensas que podes ter. É Porque tu possível. chegas sempre que o amor é só aquilo. Não, há sempre mais amor. Sempre mais amor, sempre mais amor, sempre mais amor. Temos 2 filhas maravilhosas. É assim, é sempre a acrescentar, Claro que percebes? sim. Sempre a acrescentar. Já vamos explorar essa parte, porque agora fiquei curioso com uma pergunta, mas já te faço. Última de todas. Pipocas doces ou salgadas? Doces. Eu também. Muito bem. Ora, gostava agora de explorar contigo um tema que tem que ver com gestão de empresas. Tu tiras gestão de empresas e ainda chegas a trabalhar nesta área, não é? Sim. Só que lá está, andava ainda no ramo, não é? Certo, certo. Porquê? Porque és formatado para isso. É Por- tirar por um muita curso, paixão. começar a trabalhar e É. de preferência ficar sempre na mesma empresa até ao final. Exatamente. E reformar-te, Certo. ou antes de formar, compras uma casa, tens filhos, lá. E a vida é muito mais que isto. E eu, na altura, optei pelo conforto, porquê? Porque fui formatado para isto, que para é, isso. os meus pais que diziam, tira um curso, é mais seguro. Seguir paixões, não, isso Que é aí, tu és louco, como é que tu vais viver com isso? Como é que tu vais sobreviver com isso? Tu não vais conseguir comprar nada, não vais conseguir ter uma vida boa. E eu fui atrás disso. E então tiro o curso, trabalho, e depois chega uma altura que eu digo, pá, não sou feliz. Não é isto. Não é isto. Mas já sabias nessa altura que era a interpretação, a leitura das Sim, pessoas. já, porque isto já vem desde os Desde sempre, desde primórdios, os 10 desde os anos, primórdios. não é? Só que gestão de empresas para mim era pessoas. Só que chegas lá não é pessoas, é números. Certo. É aquelas coisas. E eu, para mim isso é aborrecido. Atenção, tenho um know-how brutal para trabalhar agora com É, e que se empresários. calhar até ajuda, exatamente. Ajudam-me exatamente. bastante a ter uma visão mais pragmática do mundo dos negócios. Ajuda-me bastante. Agora, não é aquilo que eu gosto de fazer. Não é aquilo que eu gosto. E Tu então, escolheste a tua paixão. sim, escolhi 2 preços. Muita insegurança e muito trabalho. Sem dúvida. Mas e não decidi ter aquela conforto, aquela segurança, em vez de investir num carro bom, investir numa casa que me prendesse toda a vida. Não, ok, vou por aqui, logo se vê. Quando tomas esta decisão, sentiste medo, Sim, mas ainda assim não paraste, não continuaste. medo por mim, tanto eu e a Verónica não foi medo por nós, foi pelas nossas filhas, Claro, claro. pela vida, não é aquela questão de sermos nós, porque mais ela do que eu, ela vê muito mais à frente que eu e muitas vezes até me diz, eu acredito mais em ti do que tu acreditas em ti. Isto é bom ouvir, apesar de eu dizer às vezes, não é, eu acredito em mim, mas há momentos que são chave, porque Em a que tua tu vida precisas que alguém te diga, tu consegues. a tua vida é decidida por momentos. É naqueles momentos de decisões de merda. Desculpa, não sei se Não, dizer. é à vontade, decisões de merda, sim. Aquelas decisões que não prestam, muitas vezes É. estragam a tua vida. É Tu verdade. dizes, vou desistir. Pá, não dá. Mas tens alguém ao teu lado que diz, não, Não vais. pá, mais um bocadinho. E então
isto ajuda-te. Ou então ao contrário, não é? Temos sempre aqui que a pessoa que às vezes tu estás entusiasmado demais, E assim, olha, calma. calma. Quer dizer, Exato. porque há 3 pessoas que tu tens de ter na tua vida, pá, que têm que ser boas. 3 pessoas. Um bom advogado, Dá ou jeito. advogada, um bom contabilista, Ok. ou uma boa contabilista, Certo, certo, certo. e um bom parceiro ou parceira. Estas 3 pessoas, se forem más, destroem a tua vida. Pois, porque estão em áreas absolutamente fulcrais, não é? Exato. E isto aqui, há pessoas que destroem a vida por causa disso. Não é? Por isso é que tu tens de ter estas pessoas, e parceiro, pode ser um parceiro de negócios, pode ser um O que parceiro for, social, certo. seja o que for, mas tu tens que ter estas pessoas boas ao teu lado, tens de saber filtrar, não é pela quantidade, é pela qualidade. Diz-me uma coisa, era então nesses momentos em que tu sentias medo que utilizavas uma regra que falas que é a regra dos 15 minutos? Ah, sim. O que E é essa aprendi regra? a regra dos 15 minutos e eu fui aprendendo que é, quando sentes alguma coisa que seja muito boa Uhum. ou muito má, tens 15 minutos para a sentir. Ok. Tu não negues as tuas emoções. Aquela questão, controla as tuas emoções, controla. Não controles. Tens 15 Sente. minutos que é, se festejares, imagina, tens um sucesso, festeja como um maluco, festeja, tal, não sei o quê, O que abraça, for. não sei o quê, 15 minutos, voltas à terra, Muito bem. vamos para a frente. Seguimos. Vamos seguimos. Não chegamos a lado nenhum. Eu costumo sempre dizer, ainda nem comecei. É um mantra que eu tenho. Imagina, temos o livro mais vendido a nível de comportamento humano em Portugal. Mesmo. Muito. Tem 37 ou 30, acho que são 37 agora edições. Para nós é, uau, 37, Mas eu estou a ok, começar. ainda nem comecei. Certo. Depois, quando acontece alguma coisa de má, e é aqui que as pessoas muitas vezes entram em choque comigo, é quando acontece uma coisa má, chora, baba e ranho durante 15 minutos. Sem medo. Torna-te vulnerável, grita, faz o que tu quiseres, desde que seja ecológico para Certo. ti e para os outros, não é? Faz isso tudo, mas depois Segues em frente. segues em frente. Porque é que acontece? Há pessoas que transformam a dor em sofrimento. O que acontece? O que é a dor? Tu tens um impacto emocional, até, estou a dizer muito forte às vezes, até muito forte. Pode ser perder alguém, pode ser o que for. Claro, claro. Uma relação é muito forte. Isto é a dor. É como te cortares, dá uma dor. Uhum. E a dor o que é que te avisa? Atenção que perdeste qualquer coisa ou alguma coisa que te está a fazer mal. Certo. É Mas um alerta, depois, no é um fundo. alerta. Mas depois desta dor, se tu continuares a carregar lá, o que é que vai dar? Sofrimento. Sofrimento. E não cura. Se tens uma ferida, começas sempre a rasgar, não cura. Ainda fazes pior? E o que acontece? Este sofrimento, esta dor ao longo do tempo, se tu não a resolves logo, se andares ali a moer, a minha relação não funciona, a minha relação não funciona, a minha relação não funciona, aqui acabou, e acabou, e acabou, e Não, o que acabou, ganhas e com isso? acabou, Estás sempre na mesma com o conversa? tempo a dor vira sofrimento. E o sofrimento pesa muito mais do que a dor. Porque às vezes aquilo que aconteceu não é tão grave como aquilo que tu sentes que aconteceu. É a tua interpretação daquilo que aconteceu. E com o tempo pesa. Fica mais pesado. É aquela dor que é eu perdi, e isto depois o que é que faz? Entras em escassez, tudo corre pior. Como é que tu fazes para te libertar tão facilmente dessas dores? Porque repara, é inevitável que na nossa jornada, e até mesmo pessoas que são muito bem-sucedidas, vamos aqui admitir, para já o sucesso não acontece de um dia para o outro. Sim. As pessoas pensam que o Alexandre não acordou assim, portanto, não. O Alexandre que está aqui hoje teve um percurso Muito para ser um diferente. homem de sucesso, não é? Como é que tu geres estes embates da vida e te libertas deles? Porque não é fácil, às vezes, quando uma coisa corre menos bem, eu não gosto de dizer que corre mal, corre menos bem, aprendeste alguma coisa com aquilo. Como é que tu te libertas disso e ganhas coragem e força para continuar? Como é que eu vou ajudar outras pessoas? É com o O altruísmo. segredo é ajuda pessoas. Este é o segredo. Às Muito vezes bem. mesmo pessoas que estão tristes, ai, como é que eu saio desta tristeza? Ajuda alguém. Ajuda alguém que esteja mal. Sabes que agora estava-te a ouvir e lembrei-me de uma frase da Oprah Winfrey que eu gosto muito porque considero-a uma grande comunicadora. Ela diz que quando tu precisas de alguma coisa, isso que tu precisas dá a outra pessoa. Oferece esse tipo de ajuda a outra pessoa. E é muito semelhante com o que tu acabaste agora de me ensinar. Pensamentos negativos, coisas que são desafiantes, preocupações, ajuda alguém. Porque há muitas pessoas a precisar de ajuda. Há muitas pessoas a precisar de amor. Exato, e vai com amor, ajuda. Claro que não vai desaparecer de um dia para o outro. Não é? Aquilo, pelo menos 15 dias a um mês, tu vais te sentir assim, mas Claro. se ajudares, fores consistente e ajudares, e A não coisa vai parares, minimizando. eu costumo dizer, se estás no inferno, não pares. Continua a caminhar que vais acabar por sair. Muitas pessoas ficam no inferno porquê? Porque se sentam.
ficam lá. Não há nada que Mesmo não passe. não passa. Tu mesmo que te sintas mal, mesmo que te sintas mal, vai ajudar alguém. Uhum. Não fiques parado. Não fiques a lamentar-te. Ajuda Sim, alguém. acho que a pior coisa é a Esquece de ti um inércia. bocado. Aqui, esquece de ti um bocado e seja um bocado egoísta, no sentido de ajudares o outro para tu te sentires bem. Certo? É verdade, no fundo a consequência acaba por ser melhorares a tua própria vida. Exato. Mas está Mas, tudo bem porque ajudaste outra pessoa. exato. Isto é, eu, para mim, destes anos todos, ajudar pessoas é o melhor remédio. E aquilo que tu fazes, seja nas palestras, nas sessões de mentoria, até mesmo quando vais às empresas e tens clientes privados, o que estás a fazer é ajudar as pessoas. É. Porque o dinheiro é uma consequência daquilo que tu fazes. Qual é que é a área profissional que gostas mais de ajudar Os CEOs. os CEOs? Os CEOs, porque os desafios são diferentes, há estratégia, há um conhecimento mais aprimorado para aplicar aquelas técnicas, a exigência também é É diferente outra, claro. e gosto muito. Já te aconteceu encontrares CEOs emocionalmente menos fortes? Há muitos, muitos, muitos e muitas, sim, e É a ideia muitas que eu vezes tenho. essa fragilidade vem da família. Não é a família que lhe dá fragilidade, é que a família não era prioridade e está tão Estruturado no... estruturada Certo. que os destabiliza depois. E então, porque não há trabalho e família, há o É um conjunto. conjunto. Aquele equilíbrio, um equilíbrio entre família. Não há equilíbrio, a vida é igual. Claro. Não é? A máscara é que é diferente, porque depois chegam às empresas, vestem a máscara, está tudo bem, estão a fazer, esquecem-se, mas É por depois. isso que se diz que às vezes quando se vê aquela pessoa num contexto mais social nem parece a mesma, não é? Porque é como se já estivesse, não é como se já estivesse, é está com outra máscara, não é? Exatamente. Isso remete-me para outro ponto que tu também falas muitas vezes e que me chamou a atenção, que é blindagem emocional. O que é isto da blindagem emocional? É tu não te deixares afetar pelas emoções das pessoas. Uhum. Isto não é ser frio, atenção. Isto eu costumo dizer, há aquela frase que é: tens que calçar os sapatos dos outros. Não, não. Porque se eu calçar os teus ténis agora, Podem não podem não te servir. servir, Ora bem. vão-me aleijar. Já tem a tua estrutura. Eu não posso estar a calçar nisto. Claro. Então o que é que eu tenho que saber? Eu não vou calçar. Eu tenho a compreender o que é que tu É sentes. empatia. Que é a tal empatia não emocional, mas cognitiva. Uhum. Tu estás triste. Se eu for emocional, eu vou ficar triste também. Isso Estou não a ser- ajuda. E Não depois, ajuda. Somos dois tristes. certo. Não é? E depois o que é que fazemos? Tristes Lamentamos-nos decisões. os dois, exatamente, e decidimos mal. E as vidas, por isso é que se diz: diz-me com quem andas, E eu dir-te diga quem quem és. és. Diz-me com quem andas, eu digo qual é o teu futuro. É igual, porque olhas para o futuro das pessoas com quem andas e vais mais ou menos perceber o teu. Que às Por vezes isso é é o que teu é amigo, tão olha, este não vai importante. chegar a lado nenhum. Se tu andas com ele, também não há de chegar muito longe. Por isso é que o ambiente onde nos inserimos é um preditor de sucesso. Exato, é o solo. É o solo. Boa semente num mau solo, muito difícil nasce. É verdade. Então, nós quando aprendemos a blindar-nos emocionalmente, tornamos de algum modo pessoas mais preparadas, que tomamos melhores decisões? Melhores decisões, porque não vais ser afetado nem psicologicamente nem quimicamente por essa emoção. Vais compreender e depois tens que ir para a empatia competente, que é como é que eu vou ajudar esta pessoa de estar triste para ela se sentir melhor. Quais são as ferramentas que eu tenho para ajudar, para encaminhar? Porque as pessoas quando estão tristes ou mal, elas querem alguém que as guie. Não querem alguém que chore com elas, porque senão tem que ser Claro. duas à procura de alguém que as guie. Não é? E então nós temos que ter muito cuidado e temos que nos blindar nesse sentido. E para isso temos que compreender as emoções. Compreender porque é que a pessoa está triste. O que é tristeza? Certo, certo. Perdeste alguma coisa. Uhum. Tens de saber o que é que a pessoa perdeu. Perdeu o amor, perdeu alguém, perdeu o acreditar nela. Há muito tipo de perder. Claro. Estás triste, o que é que tens de fazer? Porquê? Não Uhum. é? Ei, estás triste. Pois. Pois, agora a Compreendo. vida, não é? A vida é Certo. dura. A pessoa se calhar nem está triste por causa da vida. Pronto, porquê é que estás triste? A pessoa não sabe. Se não sabe, Ok, se não sabe, olha, olha, ok, tudo bem, olha, espera um bocadinho, pode ser há de ser que... que melhor. Claro. E não ajudes ninguém. Oferece ajuda. Muito bem. Oferece ajuda. Se a pessoa precisar da tua ajuda, Sim, senhor. ela vem-te pedir. Porque há muitas pessoas que querem ajudar os outros de forma quase impingida e as pessoas não gostam que lhe impinjam nada. Certo. E se E calhar quando nem eu digo querem não ser ajudes ajudadas. ninguém, não ajudes ninguém, Que não- logo. Certo, que não te Oferece. peça, certo. Oferece ajuda. Olha, se precisares de alguma coisa, esteja aqui um braço amigo. Se precisares de alguma coisa, eu estou aqui para te ajudar. Se precisares de alguma coisa, estou aqui. Se precisares, pede. Demonstro disponibilidade, não sou intrusivo. Exato. E outra coisa, quando outro te pede, dá-te autorização para tu ajudares. Certo, certo. É consentido. É um jogo. É quase como este jogo. Então Certo. tu tens, por exemplo, raiva. As pessoas estão raivosas. O que é raiva? Eu quero mudar alguma coisa que não está bem. Por isso é que eu vou para a raiva. Uhum. Percebo. E é isto, o medo. O medo é,
eu estou com alguma situação que está a pôr em causa a minha sobrevivência ou daquelas pessoas que eu gosto. Então tenho que perceber o que é que é. Quer dizer que tu, para te blindares, tens que compreender. Conhecimento dá-te este controle, Certo. dá-te este carisma emocional. E então tu tens que compreender isso, senão andas em modo automático, quando fores a ver já andas a chorar com toda a gente, já andas feliz com toda a gente e andas aqui no modo meh. E depois acabas também por perder noção de quem és, na realidade. Claro. E que isso é das coisas menos boas que nos podem acontecer. Alexandre, estamos a chegar ao final do nosso episódio. Eu fiquei agora muito surpreendido quando a Leonor me fez sinal a dizer que já estávamos a chegar ao final. Eu tenho sempre uma última pergunta para todos os convidados do Pode Acontecer, que é sempre a mesma para todos, que é: qual o teu maior sonho? A liberdade. Como Eu é que trabalho conquistamos sempre à isso? liberdade. É não depender de ninguém, não depender, no sentido de não depender de ninguém é, tu és uma fonte de dar, não és uma fonte de receber. E esta liberdade é, tu dás a quem queres, estás com quem queres, trabalhas com quem queres, trabalhas o tempo que tu queres, é esta liberdade. Poder de Dizes o que escolha. tu queres, mas atenção, não é dizer o que tu queres, porque verdade sem empatia é rudeza. É a questão, tu dizes o que tu queres, tens esta opinião, dizes isto, é esta liberdade. Ir com a minha família para onde eu quero, estarmos onde nós queremos, se eu quero trabalhar, trabalho, se elas querem trabalhar, trabalham. É esta liberdade, não estar condicionado àquilo que as pessoas querem que eu faça. Liberdade para seres quem és, não é? Exatamente, é mesmo isso. Alexandre, muito obrigado por Eu teres é que vindo ao Pode agradeço imenso. Acontecer. Adorei esta conversa. Tinha muito mais perguntas para te fazer, por isso temos que marcar uma nova Com todo o conversa. gosto, com todo o Muito gosto, Tiago. obrigado uma vez mais. Obrigado. Quanto a ti que nos estiveste a acompanhar, agora eu vou passar a bola para esse lado, porque eu vou-te convidar a colocar like, comentar e partilhar este episódio. Não me venhas com histórias, tenho a certeza que conheces imensas pessoas que vão adorar esta conversa com o Alexandre Monteiro. E vou-te recordar que, com o Pode Acontecer, tens um código de desconto exclusivo, ACONTECER15, que te dá 15% de desconto em todo o website farmaspot.pt. E aqui entre nós, que ninguém nos ouve, isto acumula com todas as promoções em vigor. Portanto, acho que vais ter aqui uma ótima oportunidade para te mimares também um bocadinho a ti. Como nós percebemos, a relação mais importante que nós temos é aquela que estabelecemos connosco próprios. Portanto, convido-te também a aprofundares essa relação contigo. Entretanto, encontramos-nos no próximo episódio do Pode Acontecer e lembra-te sempre que também pode acontecer contigo.